E por falar em trabalho, nós vamos comentar agora sobre um assunto muito importante no cenário corporativo, o bullying. Também podemos dizer que também acontece o quê? O assédio moral no ambiente de trabalho, né? Quando isso acontece de cima para baixo, ou seja, do chefe de um superior para um funcionário, que é gravíssimo, né? Um erro gravíssimo. Então, para falar sobre este problema que afeta muitos trabalhadores, a nossa jornalista Ingrid Fausto entrevista agora um especialista, o Marcelo Cardoso. Ele vai falar tudo sobre esse assunto e como você pode lidar com essa situação. No quadro de entrevistas do Metropolitano de hoje, nós vamos falar sobre um problema que acontece nas escolas, no trabalho, no exército, nos condomínios e, acredite, até mesmo dentro de casa, o bullying. Normalmente mais comum entre crianças e adolescentes, essa perseguição muitas vezes acompanha também a fase adulta. Para nos ajudar a esclarecer melhor o assunto, eu converso agora com o especialista em coaching e programação neurolinguística, Marcelo Cardoso. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Ingrid. Tudo bem, você? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui no Metropolitano. Marcelo, eu gostaria de iniciar falando sobre o termo bullying, né? Que você esclarecesse para a pessoa que está em casa o termo. Legal. Bom, o bullying, ele tem um sentido de agressão, né? A tradução da palavra é essa. E é muito comum as pessoas acharem essa palavra bullying ser associada à escola, à adolescência, porque lá é onde é mais comum realmente, na infância e na adolescência. Mas existem muito bullying no adulto, né? Então, principalmente dentro de empresas, né, onde acontece muito isso, eu costumo falar assim que as empresas hoje elas não estão atentas para esse detalhe e isso promove bastante prejuízo no desenvolvimento do relacionamento, né, que é importante também para o desenvolvimento do trabalho, e na autoestima também da pessoa, onde ela vai diminuir os seus resultados positivos por estar passando por um constrangimento, né, vamos chamar assim, que é o bullying. E como a pessoa, no ambiente de trabalho, como essa pessoa identifica o bullying? Olha, primeiro assim, a pessoa, ela começa, a pessoa que passa por bullying, ela percebe, né, porque é uma situação desconfortável para ela, né, no qual vão falar coisas, principalmente pessoas que são mais introvertidas, elas tendem a sofrer mais bullying, e por incrível que pareça, às vezes pessoas que têm, eu tenho uma pinta, eu tenho cabelo diferente, alguma característica física, né? Por incrível que pareça, a gente fala isso no adulto ter isso. Então, o que acontece? Então, essa pessoa percebe, né? Agora, como que a empresa pode perceber, ou como que o líder pode perceber isso, né? Eu acho que na aproximação, na comunicação. Acho que a comunicação ela é importante em qualquer âmbito, né? Principalmente empresarial. Então, assim, se aproximar de fato do clima da sua empresa e perceber, se estiver acontecendo isso, chamar a pessoa para conversar, porque assim, tem pessoas que elas levam na brincadeira. Então, isso é comum, brincadeiras é comum, mas quando aquilo começa a afetar de fato a pessoa, o que acontece ali? Ela começa a produzir menos, né? Ela começa a faltar na empresa, porque ela não tem vontade de trabalhar, às vezes até procurar outro emprego, enfim. Né? Então, é importante ficar atento nessas situações que parece uma brincadeira, mas pode de fato acarretar um problema sério aí como o bullying. E no caso da própria pessoa, porque muitas vezes, se ela já for uma pessoa introvertida, ela vai se fechar ainda mais. Né? Se não houver um líder, ou se esse bullying estiver acontecendo vindo do próprio líder. Isso. Quando a pessoa é introvertida, acaba acontecendo mais e ela tem mais dificuldade de expor esse problema. Porque se você está recebendo alguma brincadeira que você não gosta, né, a gente fala assim, vamos cortar o mal pela raiz, você vai, conversa com as pessoas, explica, né, o que de fato incomoda, né, mas a pessoa introvertida ela tem mais dificuldade. Né? Uhum. Quando é de um líder, então o líder ele vai aplicar o bullying nos subordinados. Como que eu vou chegar para um líder, né? Ele vai me mandar embora, eu vou perder meu emprego, né? Então acho que isso às vezes impede, é mais difícil ainda lidar com essa situação quando vem de cima, porque a pessoa que é subordinada ela fica com medo até de arriscar o seu trabalho. Mas eu acho que isso, hoje em dia, existe até algumas pesquisas que hoje aparecem mais casos de bullying nas empresas. Por que isso?
Porque hoje algumas empresas elas estão de fato se abrindo para isso, abrindo essa comunicação, se preocupando com isso, né? Então, eu também acho que é papel da empresa investigar, né, do departamento de RH ou do diretor da empresa ou de outros líderes, pode perceber isso. Ou outro subordinado que acontece com um que ele é introspectivo, mas o outro não é, então leve esse assunto em pauta, converse sobre esse assunto ou encoraje a pessoa a levar esse problema que ela está passando aí ao departamento de RH ou a algum superior aí, ou até conversar. A primeira conversa tem que ser com a pessoa direta. A partir dali, se não resolver, aí levar para os outros departamentos. No caso, o Ministério do Trabalho identificou que no ano de 2013 houve um crescimento no número de denúncias. Você acha que isso se deve a mais informações sobre o tema ou as pessoas estão tomando coragem e denunciando? Algumas pessoas falam assim, poxa, será que está crescendo então? Porque agora está aparecendo mais denúncias, então está crescendo o caso de bullying. Não acredito de fato nisso, eu acredito que as pessoas realmente estão tendo mais aberturas. Por exemplo, hoje a gente está falando sobre isso, então a pessoa começa a entender, às vezes ela sofre aquilo e ela nem imagina, ela não via saída para ela. Poxa, isso é normal, eu vou ter que me policiar com isso. Mas não, então as pessoas recebem informação e levam esse assunto adiante, ou até mesmo a empresa vai até elas e percebe alguma coisa e conversa e leva isso em pauta de reunião. Por isso esse aumento aí nesse número. Eu não acredito que venha aumentando. Acredito que esse número talvez até venha diminuindo pela essa comunicação que está vendo dentro das empresas. Mas provavelmente agora porque as pessoas têm essa informação e estão denunciando, né? Sim. E aí aparece o número, né? Antigamente, provavelmente, esse número era baixo por isso. Isso, Ingrid, veja bem, e na comunicação, na maioria das vezes, porque a gente está falando de adultos, né? Na maioria das vezes a comunicação, ela já vai resolver, né? Então uma simples conversa, uma simples reunião, até diretamente com a pessoa. Então na grande maioria das vezes, diferente que no adolescente, né? Na criança, então ela leva aquilo como uma brincadeira, enfim. Mas se você chegar lá numa empresa, está acontecendo alguma coisa que não te agrada, você chegar e expor, falar assim, isso está prejudicando o desenvolvimento do meu trabalho, eu não gostaria que isso acontecesse novamente. Na grande maioria das vezes, como isso vem trazendo resultados positivos, então encoraja as pessoas a levar esse assunto pela frente, a tratar isso com uma naturalidade, né? Então, de repente, às vezes até a pessoa que está praticando bullying, para ela é só uma questão de brincadeira, mas quem recebe o bullying, porque o bullying é a partir daquele momento que afeta a pessoa psicologicamente. Se for uma brincadeira e não afetar, não é bullying, mas se afetar psicologicamente ela tem que levar isso para frente. Você poderia dar exemplos, você falou em afetar a pessoa, né? Que até é uma brincadeira, considera-se normal, né? Aqui, a partir de que momento que seria esse abuso? Tá. Olha, geralmente assim, a pessoa começa a ser perseguida por alguma determinada situação, né? Porque assim, quando a gente fala em agressão, a agressão de bullying, que é a agressão psicológica, ela é até pior que uma agressão física, porque a agressão psicológica ela é repetitiva, o bullying é repetitivo. Então a pessoa passa por aquela situação diariamente, né? Então, e aquilo afeta ela psicologicamente. Então, há uma perseguição, né? Então, todo dia vai acontecer aquele tipo de coisa. Isolar a pessoa, não deixar a pessoa, porque assim, ela vai perdendo a moral dela dentro da empresa, porque ela vai se fechando, ela vai se isolando, né? Então ela não participa mais de decisões, né? Então essas características que vão acontecendo, e que eu falo para o líder prestar atenção, o diretor da empresa, prestar atenção nessas características, porque isso, às vezes a pessoa não vai falar que está passando por esse processo de bullying, mas o diretor percebe, o líder percebe e conversa com a pessoa o que está acontecendo, isso, o que ela gosta, o que ela não gosta, e a partir desse momento resolver e tratar. A comunicação é o ponto-chave. Correto. E no caso desse temor que a pessoa que está sofrendo bullying tem de denunciar, de repente ser o chefe, e inclusive nas pequenas e médias empresas, normalmente, muitas vezes, né, o chefe é o próprio dono da empresa. Sim. Né? Como ela deve agir? Olha, como eu falei, a comunicação ela sempre vem em primeiro lugar. É claro que você sabe se comunicar, né? Olha, você chegar lá na sala do chefe, falar, você está fazendo isso, não estou gostando, se continuar acontecendo isso, eu vou sair. Na empresa acho que não é o caminho. O caminho é fazer diferente do que estão fazendo com você, ser inteligente, né? Então, a primeira opção é essa, independente qual a hierarquia que você estiver, conversar, levar isso para frente. Se vamos supor que o dono da empresa é o teu chefe e você for passar uma conversa para ele nesse sentido e ele não entender e não colaborar,
olha, talvez essa empresa ela nem sirva para você. Então, pelo menos ali você antecipou, de fato, uma ação que você teria no futuro, né? Conversou, não adiantou, poxa, então essa empresa realmente, o meu segundo caminho, porque as pessoas elas procuram um emprego até por estar sofrendo bullying sem ter uma comunicação. Então, o primeiro fato é a comunicação, se aproxima. Na maioria das vezes ele vai resolver, né? Porque a gente está se tratando de adultos, enfim. Na maioria, se não resolver, poxa, aí você vai ter certeza que aquela empresa e aquelas pessoas que trabalham não é um ambiente legal para você. Dali para frente você vai procurar um ambiente melhor, um outro trabalho, enfim. Né? Em que momento caberia uma denúncia? Olha, a denúncia eu acredito que ela cabe, vamos se dizer assim, em qualquer momento, mas eu sempre sou a favor da primeira conversa. O diálogo. Né? O diálogo, primeira conversa. Né? Porque assim, ó, eu costumo falar o seguinte, que a realidade ela não existe. O que existe são interpretações de realidade. Ok? Então, eu estou tendo uma interpretação da nossa conversa agora, você está tendo outra, enfim, as realidades são diferentes. Então, às vezes, uma situação acontece dentro de uma empresa de bullying, né? Só que as pessoas elas não enxergam como um bullying, enxergam que é uma brincadeira e tudo bem, está tudo bem para a pessoa. Então, quando a pessoa expõe a sua realidade, ela fala assim, olha, não está tudo bem, quando vocês falam isso me afeta, eu não gosto disso, por enfim, tem alguma história de vida, aí a coisa começa a mudar de figura, porque a sua realidade, ela passa a ser incorporada na realidade dos outros. Elas entenderam, ou não, mas se entenderam, ok, o problema termina ali. Então, a partir desse momento, a comunicação em primeiro lugar, né? Ali, a partir desse momento, se não resolver, acho que aí sim a gente pode sim pensar numa denúncia, porque acho que a conversa, se a gente levar isso em consideração, que a realidade não é igual para todo mundo, né? A pessoa às vezes nem está fazendo aquilo por mal, né? Acho que uma conversa ela é muito mais forte do que uma denúncia. A denúncia ela vai despertar raiva. Você vai sair dessa empresa fatalmente, a pessoa vai ficar com raiva de você, né? Agora uma conversa às vezes não. Às vezes a pessoa vai compreender você e vai passar a admirar e gostar mais de você. Correto. Bom, Marcelo, você gostaria de deixar telefone, um e-mail de contato para as pessoas que estão em casa, que ainda ficaram com alguma dúvida? Sim, vou deixar o meu e-mail, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre bullying, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, terei o enorme prazer em responder. O meu e-mail é marcelo@arco7, número 7, tá? arco7.com.br e pode me seguir também lá no Facebook, é Arco7. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação aqui no Metropolitano e o quadro de entrevistas de hoje fica por aqui. Até mais!